Para a gente colocar essa relação mídia e a mídia tratando especificamente do cinema baiano, a gente tem que pensar no seguinte: fazer uma divisão entre a mídia tradicional, quando a gente vai chamar mídia tradicional, seria o quê? Os jornais impressos da cidade, que tem também seu site, Tarde, Correio da Bahia, né? E imaginar também a outras formas de mídia que são, na verdade, hoje as redes sociais. Eu acho que é um papel em branco, na verdade, porque não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma proposta assim, de realmente tratar o cinema baiano enquanto um produto cultural, enquanto uma manifestação cultural universal e que certamente aqui no estado devia ter um tratamento, um devido tratamento, né? Como tem a biblioteca, como de certa forma tem um teatro, até artes plásticas, né, que tem colunas, tem críticos, mas o cinema baiano ele está meio solto. E ainda mais depois do falecimento de algumas pessoas que se ligavam mais assim de forma crítica, né, mas que também não atendia às necessidades, né? Se um filme é mal visto pela mídia, praticamente, haverá uma certa resistência do público para poder ver aquele filme. Então, dificilmente as pessoas vão ver. Acho que vão acompanhar por curiosidade e tal, mas se o filme é bem visto pela crítica, é bem divulgado, todo esse aspecto positivo, então ele vai com certeza ser bem sucedido, se a mídia passar uma boa imagem dele. Então, assim, no momento, a ênfase dada ao cinema baiano é de um blog chamado Cadernos de Cinema, que é www.cadernosdecinema.blog, que é um blog feito pelo cineasta Jorge Alfredo. O Jorge Alfredo está com esse caderno há 3 anos, ele é online, sair agora o primeiro número impresso, e é nele que se concentra expressivamente o maior número de críticas e artigos e entrevistas a respeito do cinema baiano. Porque na mídia tradicional, o cinema baiano só aparece quando você tem, por exemplo, a pré-estreia de um filme. Você não tem, assim, cotidianamente ou corriqueiramente entrevista com os cineastas, página cultural que se dedique a falar sobre o cinema baiano, né? Ele é visto esporadicamente na mídia tradicional. Então, assim, o campo do cinema baiano, de sua divulgação, é muito restrito, é super limitado, né? Limitadíssimo. Ele, por exemplo, fora o caderno de cinema que eu citei, você tem uma página no Facebook, onde você tem uma página dedicada ao cinema baiano. E tem outras páginas, então, todas nas redes sociais. Então, lá você tem as notícias, informação sobre editais, informação sobre cursos, informação sobre críticas, enfim. Na manifestação é muito mais, o que eu acho verdadeiramente mais produtivo e mais avançado. Porque hoje em dia, né, a gente tem a impressão de que a mídia tradicional, quando a gente imagina essa mídia tradicional, imagina que ela seja totalmente dominante. E, na verdade, não é. Gradativamente, esses jornais, televisões, eles estão perdendo espaço para esse tipo de trabalho. Por exemplo, você no seu celular, você vê tudo, você grava, você enxerga, você liga para alguém, você se informa. Tal. Então, a nossa conexão hoje, que é uma conexão interativa atuante, é via esse modelo de espaço feito pelas mídias não tradicionais. A maioria dos acessos, eles são realizados por pessoas vinculadas ao campo do cinema, né? Nós nos alimentamos constantemente vendo o que está nas redes, etc. Eu não sei não sei como aferir, mas acredito que o público acadêmico, por exemplo, de uma universidade, se eles têm conhecimento da existência desse site, por exemplo, um caderno de cinema que trata do cinema baiano e que tem, como eu falei, potencialmente, onde você quer pesquisar, você vai ter que, inevitavelmente, você vai ter que, de forma necessária, acessar o site Caderno de Cinema. Mas eu não sei o processo de divulgação dele.
Porque os sites ficam muito nisso, naquilo do favorito, então, assim, do interesse, do cinéfilo. Né? Então, eu acho que os cinéfilos, os que fazem curso de cinema aqui na UFPA, que trabalham na área de conservação de cinema, e os outros adeptos, talvez uma parte saiba que tem isso e outra parte não. Seria bom entrevistar a Maria Ziberta, porque assim, durante 3 anos ela dirigiu um projeto chamado Vivendo Imagens. Sim. E o Vivendo Imagens foi um projeto durante 3 anos, onde durante 3 anos ela, toda semana, exibia o filme baiano e trazia um diretor para discutir com os seus alunos, e com os alunos aqui do IAC, da Facom, os alunos de cinema. Então, foi um momento extremamente rico, um projeto de extensão que ela coordenou durante esses 3 anos. Então, é uma forma de divulgar, de você trazer o cinema baiano para próximo da comunidade acadêmica, né? É um cinema estrangeiro, é um cinema feito por outros na Bahia. Então, assim, por exemplo, quando os cineastas oriundos não da Bahia, mas fora da Bahia, sejam eles estrangeiros, sejam eles brasileiros do Rio, São Paulo, enfim, de outras partes do Brasil, quando olha para a Bahia afro, né, para a Bahia carnavalesca. Então, alguns deles já trataram desses temas. E vai desde o 2 de julho a carnaval, enfim. Mas tem um cinema baiano recente que não cuida disso. Cuida de questões que são mais voltadas para a questão contemporânea. Né? O cinema baiano, particularmente, o melhor cinema baiano, não está voltado para isso, para essa questão. Ele tem uma amplitude maior, ele está tratando de temas que são temas tratados tanto aqui na Bahia como são tratados no outro espaço, no outro mundo. Né? Agora, inevitavelmente, a Bahia não vai ser enxergada por ninguém a não ser por esses traços, por essa identificação. Né? O carnaval é marcante, a cultura afrodescendente é uma realidade nossa, é a nossa vida, é o nosso povo. Nós temos uma população afrodescendente maior do continente do Brasil, uma das maiores comparada com países africanos. Então, a cultura que a gente fala é a cultura religiosa, é a cultura gastronômica, né? A forma de se vestir. O Jorge Amado já faz o retrato dessa cultura, quer dizer, tem a leitura dessa cultura apropriada por personagens, né? como o próprio Jorge Amado, enfim. Mas assim, é inevitável você não enxergar a Bahia por esse olhar. O que acontece é quando essa Bahia é vista de forma estereotipada. Né? Há N exemplos aí, o Paió, e há uma variedade de modelos que retratam de forma estereotipada, né? No clichê, no senso comum, e vai desde minissérie de novela, de televisão, a determinado modelo de filme. Então, essa coisa do senso comum, ela também, assim, ainda você não escapa disso. Isso é uma coisa que você não vai deixar de enfatizar. Mas o cinema baiano atualmente, ele é muito heterogêneo, ele é muito amplo, é difícil até mapear aqui, citar. Né? Você pode pegar os últimos filmes, o Pau-Brasil, do Fernando Belles, não tem baianidade dentro dele. Eu me lembro de Edgar, O Homem que Não Dormia, do Edgar, Esses Moços de Araripe, Estranhos, do Paulo Alcântara. Né? Você pode talvez dizer Os Filhos de João, que feito pelo Henrique Danta, vai falar dos novos baianos, mas os novos baianos não é uma questão só. Tem novos baianos, mas os novos baianos é uma visão muito mais ampla, porque é música brasileira, música popular brasileira, um grupo expressivo dos anos 70, né? Marcante na questão da contracultura, enfim. Mas o próprio Henrique vai fazer Sertão Cinzento, sobre o Ney São Paulo, vai resgatar um cineasta ferense, que é pouco conhecido, né, que é o cineasta dos anos 60. Enfim, o Henrique dá uma outra guinada. Especificamente tem gente que trata disso e trata bem. Por exemplo, o Josias Pires fez
Cuíca de Santa Amaro, junto com Joel Almeida. Então, vai tratar de um personagem baiano que é extremamente um ícone da cultura popular da Bahia. Aí já é resgate, já é memória, porque na atualidade ninguém sabe, lembra quem foi Cuíca. Então, Cuíca é uma pessoa expressiva midiática nos anos 50. Era o indivíduo que fazia o folheto do cordel, né, e versava lá no elevador Lacerda, retratava a cidade e a cidade se via despida pela forma como Cuíca fazia. Então, Cuíca era um precursor dessa imprensa, né, marrom, nefasta, certo? Então, assim, isso é um filme feito pelo Josias há um tempo atrás. Mas tem tantos e tantos filmes que não abordam mais isso. Você tem toda a questão, hoje a questão LGBT é colocada no cinema baiano de forma muito enfática, entendeu? Nós temos uma dezena, Joelma é um belo exemplo, né? Certo? Nós temos filmes que estão tratando da questão contemporânea. Então, não dá para pensar assim, só no senso comum, né? Então, ser contra o senso comum. Eu tenho uma admiração muito grande pelos cineastas baianos que eu tenho aproximação e acho que cada qual trabalha com a sua própria especificidade histórica, psicológica, estética, política, entendeu? Assim, e fica difícil eleger, assim, determinado filme densidade dramatúrgica muito forte, e isso não são filmes que a gente pode colocar dentro de um patamar de observação crítica mais avançada, são os filmes do Edgar Navarro e do Fernando Belles, né? Embora você tem Paula Ribeiro, fez a Lenda do Pai Inácio e depois o Muitos Anos, porque essa geração toda ela começa mais ou menos juntos, eles começam juntos no Super 8, o Guararipe, Edgar, Paula, Fernando Belles, e que hoje eles chegam a essa patamar da 35. Mas aí você tem outras vertentes, você tem o Chico Liberato que trabalha com animação. Os seus trabalhos são perfeitos, não deixa nada a desejar a animação que o Liberato faz em relação à animação no campo do cinema mundial de animação. É um senhor realizador, né? Então você tem uma nova geração que apareceu nos livros, o Cláudio Marcos é um deles, né? O Paulo Alcântara, né? E o Henrique Dantas. Você tem uma infinidade, você fosse listar o nome de pessoas que cursaram, trabalharam nos cursos de cinema, iniciaram a vida nos cursos de cinema da cidade, por exemplo, a geração que estudou na FTC, né, que está aí, ela é uma geração instigante, muito viva, né? É uma geração que tem produzido boas curtas e vão chegar ao longa-metragem, então, né? Você tem, é imenso o universo que fazem cinema na Bahia, eu diria até incontável em termos de memória. Então, assim, cada vez que eu vou ver um curta-metragem, eu acho que o curta-metragem não corresponde àquela realidade que o indivíduo trabalhou. Porque não existe filme bom, existe filme fraco ou forte. Filmes fortes são aqueles filmes que você ele vai te tocar, né? Mais profundamente. E tem essa atuação é muito legal, né? É a supervalorização do eixo Rio São Paulo. Então existe um certo preconceito para ir no cinema baiano, principalmente com a cultura baiana e tal, essas coisas. Os que admiram, público internacional e tal, mas a gente não vai chegar, vai demorar para chegar lá. Tem alguns atores que chegam nesse eixo em São Paulo, mas a gente vai demorar para chegar lá enquanto houver essa supervalorização. No meu ponto de vista, o cinema baiano está muito fraco e precisa de um levanta. Os atores baianos, como Lázaro Ramos e outros atores, precisam se motivar e incentivar vários outros atores baianos para que o cinema baiano venha a crescer. Olha, para mim não tem assim uma coisa específica que pode ser feita para
melhorar essa situação do cinema baiano. A única coisa que eu penso a respeito é continuar fazendo e produzir aqui, entendeu? Porque uma hora o reconhecimento chega, né? Então, assim como chegou para Glauber Rocha, que há tantos anos fez, e numa época assim, completamente diferente da nossa, onde hoje a gente tem uma facilidade maior para gravar um filme, para divulgar um filme, porque qualquer pessoa pode gravar um filme assim como o Glauber Rocha fez, pegar uma câmera e começar a gravar e mudar a sua história a partir daí. O importante é fazer. O cinema baiano sofre a mesma dificuldade que sofre o cinema mineiro, ou o cinema carioca, ou o cinema paulista. Não é fácil acessar o circuito comercial. O circuito comercial é completamente dominado pelo produto estrangeiro. E o produto estrangeiro que nós estamos falando é o produto estrangeiro americano. Então, por exemplo, você vai no final de semana no shopping, o shopping tem um cinema que tem 5, 6, 8, 9 salas. 5 estão ocupados com Velozes e Furiosos, né? E 4 salas você tem, mais outros 4 filmes americanos, e você não tem espaço para... Talvez um filme... Aí vem assim, quais são os filmes que têm acesso ao grande circuito? As comédias que estão vinculadas à estrutura da produção global, porque aí eles têm, né, um mecanismo econômico muito forte e eles conseguem penetrar nesse circuito. Uma vez ou outra, algum espaço é aberto para o cinema mais qualificado, que a gente chama de cinema de arte, né? Temos até um circuito na cidade que, em parte, atende a essas exigências, né? Enfim, eu estou me lembrando também de Depois da Chuva, do Cláudio Marx, que também estreou em São Paulo, Rio, permaneceu em cartaz. Mais recente esse. Mais recente, permaneceu em cartaz no Itaú, né, na sala de exibição do Itaú Glauber Rocha durante um bom tempo, né? Que é um filme, inclusive, que trata da questão de um adolescente que vive em Salvador no período do processo da repressão militar, né? Tem uma temática bem interessante no momento chamado resgate da discussão histórica do país, da cidade e tudo mais. Os últimos trabalhos, por exemplo, do Edgar Navarro, o Eu Me Lembro e O Homem que Não Dormia, eles foram exibidos no circuito Rio, São Paulo, Recife, né, Salvador, Jardim das Folhas Sagradas do Paulo Ribeiro, né. Agora está sendo lançado o Pau Brasil do Fernando Belles. Enfim, ele em determinados momentos ele aparece no grande circuito, mas isso não é uma coisa... Primeiro, não há produção em série para você preencher semanalmente com o filme baiano, óbvio, né? Então, ele aparece quando as chances e as condições são possibilitadas. Não há grande repercussão de público. Tem uns que têm uma repercussão maior e outros menores, mas assim... Porque o público é uma variável, uma incógnita. Você não pode dizer que um filme vai ser sucesso de grande público, né? Para ser sucesso de público, ele precisa de uma série de questões intrínsecas ao filme, para o filme se tornar um grande espetáculo de massa.